E aí molecada, tudo tranquilo para mais um vídeo? Eu sou o Vitor, seja muito bem-vindo ao Papox Gameplay. Hoje eu tô fazendo resumo da Sony na E3. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes, um com 5 destaques e um com 6 destaques. Hoje então vou começar aí com God of War, aí o novo jogo aí que é sucesso no mundo inteiro e que todo mundo gosta, certo? E tô pegando assim insights, assim as notícias aí pra ler pra vocês. Então eu vou falar aqui de um site que eu tô lendo aqui. É do God of War. A Sony aí liberou um trailer de gameplay aí meio que longo, né? Por isso que eu não vou colocar pra vocês também, porque tem coisa de direitos autorais, essas coisas. E é longo também, é um gameplay aí. E quando passou lá assim, todo mundo percebeu o quê? Perceberam que o ambiente do jogo estava diferente, ele estava diferente e um personagem diferente. O ambiente se passa na mitologia nórdica. Quem não sabe, mitologia nórdica é a mesma mitologia do Thor. Exatamente, do deus Thor, deus do trovão. Não é o Thor do. O Thor da Marvel, hein? Que lá é só outra coisa. E personagem novo, quem que é? Kratos tem um filho no jogo. Exatamente, ele tem um menininho aí que ele leva ele pra ajudar a lutar aí nesse gameplay, tá certo? E percebemos também a aparência do Kratos que tá muito diferente. Ele tá velho, envelheceu bastante, barbudo, barbudo e tá. O jogo promete aí, tá da hora, hein? É, deixa eu ver aqui um pouquinho aqui. É, blog diz que o sistema de crença mitológica de cada cultura coexistiam, sendo apenas separado por barreiras geográficas. É provável que Kratos tenha viajado de Grécia para a Noruega, onde os deuses da mitologia diferente prosperam. Então, daí ele fala aqui das nórdicas, que como estamos em um período anterior, os deuses caminhavam sobre a terra quando monstros eram reais e antes de serem extintos. E na mesma entrevista aí, Barlow falou sobre como é ter uma criança como personagem, capaz de reinventar Kratos na série God of War. Ter uma criança muda o jeito que vê as coisas e como abordar a criatividade, os problemas da história. Pensei que havia um potencial fascinante aqui para que Kratos recebesse uma segunda chance. E o jogo ainda não tem data para lançamento aí e provavelmente só o ano que vem, tá certo? O segundo jogo aí que eu vou falar é de Days Gone, jogo que está sendo bastante elogiado aí após sair na E3 lá, né? Ele provou aí que não é apenas mais um jogo de zumbi. Pra mim, na minha opinião aí, vendo as imagens do jogo assim, faz lembrar bastante o Dying Light. Quem nunca jogou aí, Dying Light. Então, daí eu vou ler aqui a matéria aqui, ó. Days Gone foi anunciado pela Sony na E3 2016 e traz não só um protagonista inédito, mas também uma nova série para o PlayStation 4. Apenas de parecer ser mais um jogo de zumbis, ele consegue trazer novidades ao gênero, além de manter a ameaça e o sentido de urgência sempre presentes. Confira. Tá. O ambiente a seu favor. No papel de um caçador de recompensas, o jogador sobrevive a um mundo dominado por zumbis chamado The Freakers, mas parecem mais humanos mutantes. De longe lembram as criaturas vistas no filme Eu Sou a Lenda, com a diferença de que as do game saem para caçar mesmo com a luz do dia. Aliás, a luz do dia será um constante inimiga do jogador por aqui, já que ela denuncia sempre sua posição, é aguça a visão dos monstros que, o per, que os perseguem. Nossa, tá tudo bugado aqui. Por isso, Days Gone faz com que o ambiente seja usado a seu favor. O game te dá liberdade para interagir com qualquer objeto ao seu redor para se livrar das ameaças. Muito bacana isso, hein? Durante a apresentação
exceção de teste, ficamos presos em um casebre no meio da floresta, enquanto uma horda de criaturas vinham em nossa direção. Como a casa era de madeira, a solução foi incendiar o lugar e tentar escapar como podíamos. Morremos na primeira tentativa, mas deu certo na segunda vez. A grande desvantagem dos Freakers é que eles estão vivos, tecnicamente falando. Ao contrário de zumbis clássicos, eles morrem como qualquer ser humano comum, com tiros na barriga ou em lugar do corpo, por exemplo, e não apenas na cabeça. Se um deles perder um braço, ficará urrando por um tempo para se recompor. Isso também muda a dinâmica que é Days Gone, quando comparamos com outros jogos de zumbi. Aqui a estratégia é outra, já que estamos lutando contra inimigos vivos, em teoria mais fáceis de matar. E acredite, as formas que temos para fazer isso são as mais divertidas, e o jogo promete ser grande. Muito bacana, então, aí o Days Gone, gráficos muito da hora, eu vou pôr as imagens aí que vocês estão vendo. Vai estar, pretende ser bastante sucesso esse jogo aí, que eu saiba também não tem data para lançar, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui direitinho. Não, que eu saiba não tem data para lançar. E muito bacana interagir com tudo, tá certo? O terceiro é The Last Guardian. The Last Guardian, pra mim, na verdade, eu não curto muito jogo assim, não. Sinceramente. Mas quando eu vi, assim, as imagens, eu também achei meio um jogo zoado, sabe? Mas lendo aqui parece ser interessante. The Last Guardian é um game de ação que revolve em torno da interação entre um garoto e uma criatura gigantesca, que parece uma mistura de vários animais, produzido pelos mesmos responsáveis por Ico e Shadow of Claws. O game traz uma dinâmica inédita entre os protagonistas, baseada tanto na imaginação quanto no realismo cheio de detalhes. Detalhes esses que fazem a riqueza do conteúdo, o fato de representar uma criatura mística, né? Não impede que os efeitos de física. Uma criatura mítica não impede. Tá. Os detalhes do cenário, o som e os gráficos em geral sejam bastante realistas e bem feitos. Tudo para realçar que este bicho, que, segundo o título japonês do game, devora seres humanos. Devora seres humanos. E o bicho aqui, como vocês estão vendo aí, parece um. Sei lá o que é essa porra. Parece um cachorro, um rato, um lobo, uma águia, tudo misturado, uma galinha, não sei. Mas é gigantesco. Esse é o terceiro jogo aí, não tem muito o que falar, né? Ele é um jogo offline aí. Pra quem curte esse tipo de jogo aí, deve ser da hora. Mas pra mim eu não curto muito não. Tá certo? O quarto aí é Horizon Zero Dawn. É um jogo também que é meio RPG, né? Mostrou um gameplay na E3, mas eu também não vou colocar essas coisas pra vocês. Como eu já disse, tenho problemas muito de direitos autorais com colocar esses vídeos aí. E eu só vou ler sobre eles aí e mostrar as imagens pra vocês. Horizon Zero Dawn é o primeiro RPG desenvolvido pela Guerrilla Games e também a primeira franquia inédita do estúdio desde que o surgimento do primeiro Killzone, em 2004. Exclusivo para o PlayStation 4, você assumirá o controle de Aloy, uma caçadora e arqueira, conforme ela adentra um universo pós-apocalíptico controlando por criaturas mecanizadas, tais como dinossauros robóticos. O game se passa 1000 anos no futuro, período em que a civilização humana entra em colapso e as criaturas automatas se tornam as mais poderosas do mundo. Para sobreviver, Aloy precisará ceifar o metal e fontes de energia, utilizando os recursos para sobreviver em um cenário bastante hostil. A jogabilidade de Horizon Zero Dawn se divide em combates diretos, ataques furtivos e, o que é igualmente importante, a utilização de armadilhas. Também é possível forjar novas armas com materiais e partes de máquinas coletadas no mundo aberto, o qual pode ser livremente explorado quando não se está em uma missão. O game ainda traz ciclos de dias e noites e alterações meteorológicas, sempre sem telas de carregamento. É um jogo que parece ser bacana aí pelas imagens, pra quem gosta de RPG. Eu também não curto muito RPG, mas eu acho que esse tipo assim eu curtiria. Faz lembrar, você vendo as imagens, faz lembrar bastante o The Witcher. Assim, o gráfico, sabe? Então, eu acho que esse aqui eu curtiria sim. O quinto e último é Detroit Become Human, que, pra falar a verdade, eu não achei muita coisa sobre ele não. E eu vou ler aqui alguma coisa da Wikipedia mesmo, porque não sei se esse jogo já lançou, eu não conheço o jogo. Então, vamos ler aqui um pouquinho.
Beckham, O Simples Detroit é um jogo eletrônico produzido pela Quantic Dream e produzido pela Sony, exclusivamente para PlayStation 4. A história é sobre Kara, uma androide que escapa da fábrica onde foi construída para explorar a sua consciência senciente. Kara, interpreta por Valerie Curry, é uma androide fêmea com consistência que vaga pela cidade de Detroit, nos Estados Unidos, descobrindo como é viver entre os humanos. Ela luta por um lugar como um androide pensador pioneiro, num mundo onde aquelas como ela ainda não têm consciência e são apenas usados como ferramentas para melhorar o conforto dos humanos. Os androides, no entanto, não são bem recebidos entre várias facções da sociedade, com protestos e ações hostis para eles. Pelas imagens, aí, o gráfico é bacana e o jogo parece ser interessante também. Então, acho que isso daí seria da hora. Mas então é isso, pessoal. Esse foi a primeira parte aí do resumo da E3 da Sony. E muito obrigado. Ah, depois vai ser a parte 2 e depois eu vou fazer da Microsoft também, tá bom? Você dá sua opinião aí, se achou dos jogos aí, pá, tá certo? Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar com os amigos. Valeu, é nóis!